E no Mãos Solidárias de hoje você vai conhecer o trabalho da UniaSec, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que se dedica a garantir os direitos das crianças e adolescentes que perderam o vínculo familiar ou que estão com esse vínculo fragilizado. Quem vai contar a história da entidade que não nasceu com esse público, foi se transformando à medida que o tempo foi pedindo, é a Márcia Barbosa, que é a coordenadora geral aqui da organização. Muito obrigada por nos receber aqui. Agradecemos. Obrigada, Márcia. Eu já conheci um pouco do trabalho, que é incrível. Eu queria que você falasse como é que começou essa história. Bom, começou com a Melissa de Jesus, ela é a presidente da instituição da UniaSec. Antes dos anos, né, de 2000, ela teve um contato direto com pessoas em situação de rua. Ali ela já começou um trabalho voluntário direto. Posteriormente, ela conheceu uma pessoa que estava em situação de rua e que tinha o vírus HIV. Ela traz essa pessoa para dentro, né, de casa, até com o desejo de fazer mais por essa pessoa, além dos cuidados básicos, e a partir daí ela cuidou de um grupo de 60 mulheres portadoras do HIV, né? Então fez um trabalho um tempo com atividades, levando-as em atendimentos médicos, e posteriormente ela faz o cuidado com os filhos, né, dessas mulheres, e começa ali um trabalho de contraturno escolar, né, que seria de fortalecimento de vínculo, com reforço escolar, com atividades, né, esportivas, lúdicas. E em 2013 que, né, houve um convite da Prefeitura de Campinas para que a Melissa, então, iniciasse um trabalho com um abrigo institucional, Lar Nosso Sonho. E esse convite, ele partiu a partir de uma demanda da sociedade. Sim. Que existiam crianças em situação de vulnerabilidade, aumentando esse número, né? Sim. Em 2013, então, abre o Lar Nosso Sonho, e posteriormente outros serviços foram abertos dentro da UniaSec, né? Casa Lar Nosso Sonho, Casa Lar Grandes Amigos, Grandes Pequeninos. Depois veio também Lar Tia Mel, que é um outro abrigo que nós temos, e a Casa de Passagem Efraim, com pessoas em situação de rua. Então esses são hoje o foco é pessoas adultas. Sim. Em situação de rua, né? E crianças e adolescentes que precisam de um abrigo temporário, um lar temporário. Sim. E como é que funciona? Quem encaminha essas crianças? Quantas crianças vocês atendem aqui no Lar Nosso Sonho? Cada abrigo, nós abrigamos em cerca de 20 crianças, né? Na verdade, a meta é 20 crianças, entre crianças e adolescentes. Elas chegam por uma medida protetiva da Vara da Infância ou do Conselho Tutelar. Elas passam em alguns momentos por uma casa de passagem, em outros elas vêm diretamente, né, como busca e apreensão, e chegam aqui, e a partir desse contato, desse acolhimento, é feito todo um atendimento psicossocial. A família é chamada e a gente começa um estudo com essa família no sentido de haver a possibilidade de uma reintegração familiar. O foco pela justiça brasileira é sempre capacitar a família para que a criança retorne ao seio familiar, né? Então o trabalho de vocês é com a família. Parece que só a criança está sendo assistida, mas tem todo um suporte para a família a partir dos aparelhos do próprio município? Sim, com uma equipe técnica, né, que é formada por um coordenador técnico, um assistente social, um psicólogo, além dos cuidadores, enfim, né, toda uma equipe de trabalho dentro do serviço de acolhimento, cozinheira, limpeza, motorista, e aí é feito, né, os encaminhamentos para as outras políticas públicas, como a educação, né? Então as crianças precisam ter acesso à escola, saúde, enfim, outras situações que vão sendo necessárias dependendo de cada acolhimento, né? De cada criança ou adolescente, dentro das suas necessidades. Então o serviço ele faz essa ponte, né? Ele com os outros equipamentos da rede, mas principalmente com a família de origem e a família extensa. Uhum. Então é feito esse estudo, né? Um encaminhamento quando necessário, quando há algum fator de negligência ou de situação de risco. E aí dentro desse período de acolhimento, né? Que fica em cerca de um ano e meio, até 18 meses, né?
É importante que o serviço ele dê uma resposta ao judiciário, indicando, né, qual medida atende melhor essa criança ou esse adolescente, de forma que ou ela seja reintegrada para a família, ou ela possa ir para uma família extensa, ou uma família até substituta, que seria a adoção. No caso da adoção. Para quem está assistindo e talvez não tenha contato com esse universo, o que leva uma criança a chegar até aqui, o Lar Nosso Sonho, por exemplo? É só uma questão de desassistir? Pode ser violência? Quais são as situações que você mais encontra? Hoje, por meio da guia de acolhimento, né, que vem da própria Vara da Infância, a maioria dos casos é por negligência. Né? Então, não é apenas uma simples negligência, né? Geralmente são negligências severas. Então, quando algum desses direitos, né, são impedidos a essa criança, como a escola, né, a saúde, a alimentação, enfim, né? Aí esses casos, né, vão sendo apurados pela própria escola, que também é, né, um agente de proteção, o centro de saúde local, ou até mesmo pela vizinhança que acompanha e traz, né, essas situações como uma denúncia para o Disque Denúncia, né, do município, e aí o Conselho Tutelar ele vai até o local e verifica, faz algumas mediações com outros serviços, outros equipamentos da rede, mas não havendo a superação dessas situações, aí vai para o serviço de acolhimento, que é alta complexidade, né, no caso. E aí, a partir da alta complexidade, nós vamos revendo todo esse contexto familiar, mas tem situações de abuso sexual, situações de violência doméstica, principalmente, né? Entre muitas que chegam para a gente. Mais cedo a gente estava conversando aqui previamente, né, Márcia? E você disse que a pandemia agravou esse quadro também, né? Com certeza, né? A gente teve esse período de pandemia e com o período dessa situação toda, a gente ficou um período dentro do município sem ter novas denúncias. Em 2021, 2022, aí, né, os casos foram chegando. Houve, inclusive, né, na ocasião, um caso que ficou bem repercutido, da criança que ficou no barril, né? Então, enfim, agora tem chego muitos casos, né? O município tem recebido muitos pedidos de medida protetiva. Então, todos os serviços da Uniasec estão com capacidade máxima de atendimento. Por outro lado, você me disse também que já viu muitas famílias que conseguiram se reorganizar para receber essas crianças de volta, né? Perfeito, nós temos esse trabalho com prioridade na família de origem, né, nos genitores, para que esses vínculos sejam preservados e que eles possam, né, dentro dos encaminhamentos que a rede faz, eles possam encontrar também esse cuidado, eles possam encontrar esse apoio e possam se reorganizar a fim de receber essa criança novamente. Isso só não é possível quando é um caso, por exemplo, de abuso sexual, né, onde o agressor permanece no local e às vezes, dado aos fatos, nunca não, mas é muito difícil ter algumas informações concretas, né? E enquanto isso vai se resolvendo não por nós, mas pela justiça, a criança ela fica em acolhimento. E é por isso que é tão importante, né, todo esse trabalho voluntário que envolve a Uniasec. A Uniasec começou com um trabalho voluntário e hoje nós fazemos as capacitações para esse voluntariado, né, dentro das leis, né, do voluntariado, buscando trazer para dentro do serviço essas atividades como vocês presenciaram hoje, né, de contação de história, musicalização, o próprio jiu-jitsu. Então é feita assim, uma seleção bem rigorosa, porque são crianças que já vêm, né, de uma realidade de violência, né, de muitas privações,
E com esse trabalho, né, com os voluntários, a gente consegue promover um ambiente harmonioso, né, um ambiente onde elas conseguem ressignificar os seus traumas, as suas dores. O projeto Fazendo a Minha História, né, que você pode acompanhar, ele também é um braço importante dentro da instituição, porque são pessoas que vêm com esse desejo de ajudar, né? Então, por meio ali de uma atividade direcionada, ela consegue fazer com que essa criança ela saia desse momento, né, traumatizante e possa construir outras memórias positivas, sendo que seja possível voltar para a família, como, né, ir para uma nova família, enfim, mas que dentro desse período de acolhimento institucional, ela possa receber todos os cuidados e atenção necessária, né, e além disso, desenvolver muitas vezes algum talento, desenvolver alguma aptidão. Solo fértil, né? Sim, sim. Então, as oficinas, como a do Kaique, né, de jiu-jitsu, tem também de culinária, da beleza. Nós temos parceiros hoje como a Beleza Rara, que é um salão de beleza especializado para cabelos cacheados. Então, as nossas meninas, elas recebem esse carinho, esse atendimento pelas profissionais do salão. E são apoios extremamente importantes para que a gente possa fazer com que esse período de acolhimento ele seja de fato significativo, né? E traga, né, uma nova história para elas, né? Um novo momento para a vida delas. Porque embora esse contexto seja institucional e sobre regras, né, rígidas, e essa questão de fomentar o vínculo, o afeto, o cuidado é essencial, né? Sim. E mais cedo a gente viu a Ingrid, né, a voluntária, construindo uma história, né, com a garota que ela apadrinha, sim, né? E a gente vai mostrar um pouquinho agora como é que é e já volta. A Ingrid é voluntária aqui já faz quase um ano e ela vai falar pra gente como é que ela trabalha com as crianças que escrevem, cada criança escreve o seu próprio livro, é isso, Ingrid? Sim, cada um tem o seu livro do Fazendo a Minha História, e aí eu, no caso, só fico com uma, que é essa daqui. Aí cada voluntário tem uma criança. E como é que é essa experiência de acompanhar, de ser um mediador, na verdade, né? O que você está aprendendo, né, nesse um ano? Acho que a gente aprende mais, às vezes, do que entrega, né? Sim, a gente entra achando que a gente vai ensinar e a gente aprende muito mais. Eu aprendi muita coisa com ela. Inclusive, descobri muitas coisas sobre mim que eu não sabia. Que legal! E como é que é esse processo? O livro já existe? Ou as crianças vão criando os próprios desenhos, as próprias referências com cores e imagens? Então, o livro em si, eles entregam pra gente quando a gente entra no projeto. Mas a gente tem como se fosse um caminho a ser seguido. Tem algumas coisas pra gente ter ideias do que fazer com a criança e tudo mais. Inclusive tem algumas partes sobre a Bíblia que a gente também trata junto com eles, mas a gente segue mais ou menos um caminho. Mas a gente não precisa ficar sempre presa ao livro, a gente pode fazer coisas diferentes durante o projeto. É uma metodologia que já foi pensada para isso? Sim. E aí como é que funciona? Esse livro vai ser construído ao longo de meses? Tem data para acabar ou não? Até onde eu sei, não tem data para acabar. Enquanto eu estiver junto com ela, a gente vai preenchendo o livro. O livro tem bastante páginas. Então, a gente acaba fazendo uma página, mais ou menos, por dia que eu venho aqui. Eu venho uma vez por semana, então, a cada semana a gente vai preenchendo uma página. Às vezes, dependendo do que for, como a gente tá fazendo aqui, a gente já tá, acho que 2 semanas, né? Há 2 semanas fazendo esse desenho. Então a gente fez o desenho primeiro, na outra semana ela pintou e hoje eu tô aqui e a gente vai fazer colar e terminar o desenho. E aí tem uma conversa, uma prosa boa, vai trocando ideia. Sim, a gente sempre conversa antes. A gente conversa antes, descobre o que a gente vai fazer no dia, né? E aí depois a gente começa os trabalhos. E ela já te contou o que ela sente fazendo essa atividade? Bom, ela parece gostar bastante. Tá empenhada em fazer o livro aí, né? Uhum, ela tá bem focada, né? Obrigada, Ingrid. Obrigada. Então, Márcia, essas parcerias, esse voluntariado, vocês estão abertos para mais parceiros, para mais voluntários?
tem o Kaique, tem a Ingrid, tem a Adriana, que a gente já vai mostrar para vocês, que é uma contadora de histórias. Vocês têm essas aberturas para que as pessoas tragam seus saberes e compartilhem? Nós costumamos divulgar, né? A instituição ela tem uma página, chama uniasec.org. Então, por meio da página, do Instagram, as pessoas vão chegando, né, até o serviço, trazendo, né, algumas propostas, como ajudar. E, de fato, assim, o voluntariado dentro da instituição, de qualquer instituição, é fundamental. Então, hoje nós temos parceiros, voluntários que estão desde o início, né, com a Melissa, que fazem as visitas, procuram divulgar, e no boca a boca, né? Esse não falha, né? Esse não falha. Então, as pessoas, elas têm, né, esse carinho pela Uniasec, e com isso vão chegando novos voluntários, mas por isso é necessário fazer, né, essa capacitação para que a gente possa identificar o potencial desse voluntário, né? Então, às vezes é um voluntário que tem uma formação, que vai contribuir dentro do trabalho, né, do desenvolvimento que nós realizamos com a criança e com o adolescente, às vezes dotes culinários, né, e elas amam fazer bolos, tortas, enfim. Então, dentro dessas reuniões que nós temos, nessas capacitações, nós vamos indicando, né, algumas frentes de voluntariado dentro da instituição, as pessoas vão se identificando, recebem essa capacitação e depois elas sim podem estar, né, dentro do perfil, né, do voluntariado e, enfim, de toda a lei que é voltada para o voluntariado, fazer essas ações dentro da instituição. Então agora a gente vai ver um outro VTzinho sobre a contação de histórias, a musicalização, né, com a Adriana Couto, e a gente já volta. A Adriana Couto, ela é artista plástica e é contadora de histórias aqui para as crianças, trabalha musicalidade também. Adriana, conta pra gente como é que você faz essas oficinas com as crianças? Eu faço assim, às vezes quinzenalmente ou mensal, porque eu tenho muitas atividades, né, e tem outros lugares que eu vou, e eu venho, preparo música, preparo a história. Quando a gente sobra um tempinho, a gente faz uma atividade de acordo com a história, e é assim que eu trabalho. E como é que eles reagem? Contação de história, né, que é um trabalho mais lúdico, trabalhando a imaginação deles, como é que é a reação deles? A contação de história eu acho que é algo que é muito importante, porque a gente quer mostrar para eles que o valor que eles têm, né? Então parte desse princípio, que toda a história tem uma parte moral para trazer a valorização delas, como crianças. E a contação de história em si, ela tem um papel muito importante, né, para que a criança crie caminhos para sonhar, caminhos para abstrair, não é? Sim. Elas têm esse momento aqui, é um momento assim bem, eu gosto de ter bastante assim, algo de alegria mesmo, né? Onde elas possam ser espontâneas, elas me ajudam a montar, elas me ajudam a desmontar. Às vezes elas fazem parte da história, então tem que ser uma coisa bem lúdica, também rápida e de acordo com a idade delas. Tem que ser interativo e tem que unir todas as idades, né? Sim. Que aqui são crianças e adolescentes. Sim. E os adolescentes entram na brincadeira também, como é que é? Geralmente quando eles não estão em aula, né? Porque meu horário, às vezes, eles estão em aula. Aí os adolescentes gostam de participar ajudando, fazendo parte do cenário, fazendo como se eles fossem contadores também. Então eu coloco assim, para ajudar no fantoche, sabe? Essas coisas. Todo mundo é meio protagonista. Isso, todos são meio protagonistas. E a musicalidade, você acha que ela trabalha aspectos também muito importantes para o desenvolvimento das crianças, dos adolescentes? Sim. Todos nós precisamos assim desenvolver a nossa musicalidade, nosso ritmo, né? A rítmica, e a gente coloca instrumentos justamente para isso, para as crianças poderem ter assim acesso também outros instrumentos. Eu estou estudando violoncelo agora, eu toquei clarinete um tempo, então instrumentos também para eles terem vivência, de ver um instrumento diferente. Eu trago sanfona também para eles, e para eles verem que eles podem estar perto deles, né, um instrumento diferente. Então isso é uma vivência. É uma grande festa, então. Sim. Comigo é festa.
Obrigada. Então, Márcia, é só vir, se alguém tiver esse desejo de participar ou de conhecer, é só entrar em contato, né, que vocês vão pegar nas mãos da pessoa e ajudar nesse processo para se tornar um voluntário, né? Sim, né? Nós temos o telefone que é um contato da Uniasec, 019-3388-0081, e por meio do telefone ou da página da Uniasec, você pode entrar em contato com a gente. Nós vamos apresentar a instituição, né, vamos falar da nossa proposta, né, de trabalho, porque é muito importante, né, eles saberem que, para além, né, da tipificação do serviço, de tudo que nós fazemos, com orientações técnicas, existe também o desejo de olhar para essa criança para além do acolhimento, né, como eu disse, dentro daquilo que de repente é um sonho, né, um desejo. Nós temos dentro do serviço alguns temas mensais, onde os educadores que estão ali, né, diretamente com as crianças, eles desenvolvem esses temas. Então são temas como sonhos e desejos, sexualidade, a casa é nossa. Então dentro desses temas eles vão desenvolvendo algumas atividades que acabam promovendo oportunidades, né, para as nossas crianças. Como a que houve, né? Eu estava falando para você de uma escola de futebol aqui do território, que proporciona, por meio de bolsa, essas atividades para os nossos meninos. Então é muito importante, porque às vezes eles chegam, olha, tia, o meu sonho é ser jogador de futebol, né? O meu sonho é ser policial. Então nós fazemos o contato com a GM de Campinas, e eles vêm até aqui, trazem os carros, tocam a sirene, levam, né, as crianças, os levam para o canil, né, da guarda, enfim, todas as atividades acabam proporcionando assim momentos muito especiais para essas crianças. Essa sementinha que é um potencial latente vai sendo regada como deveria ser toda criança, né? Com certeza. O município ele tem recebido, como nós conversamos aqui, muitos pedidos de acolhimento, né? Então, devido a todas as situações aí, né, questões sociais, de enfrentamento, né, à fome, enfrentamento às questões né, questões de uso de substância, que tem crescido muito, né? Então, acolhimentos que nós estamos recebendo recentemente tem, né, tem esse perfil de pais, usuários ou em situação de rua. Então, tudo isso acaba fazendo com que o serviço de acolhimento ele tenha uma proposta, né, de cuidado, proteção, mas também realmente de acolher esses sonhos, acolher essas angústias, né, acolher, enfim, todos esses sofrimentos e poder, né, dentro do possível, construir caminhos e ressignificar todos esses sentimentos que as crianças e adolescentes chegam até aqui. E com relação à sustentabilidade, vocês têm convênio com a prefeitura? Vocês recebem doações? É possível? Sim, nós somos parceiros, né? Somos conveniados à Prefeitura de Campinas, mas também recebemos doações, né? Então tem voluntários que fazem essas doações de alimentos, doações até financeiras. Nós temos a Nota Fiscal Paulista, né? Que é um trabalho muito importante dentro das instituições. Tem o telemarketing dentro da Uniasec, né? Como eu disse, tem voluntários há mais de 20 anos com a instituição que colaboram mensalmente. Então toda ajuda é muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo trabalho, por compartilhar essa história com a gente, né? E como você mesmo disse na nossa conversa, que não precisam existir mais essas casas de acolhimento, mas enquanto houver necessidade, que esse serviço exista, né? Que o terceiro setor se fortaleça e quem sabe um dia ele possa trabalhar com outras temáticas, né? Verdade. A gente agradece a presença de vocês, a divulgação do nosso trabalho, que é extremamente importante para que a sociedade conheça, né? Sim. E haja outras iniciativas, né, da sociedade civil para que esse trabalho, sendo necessário, permaneça. Que ele exista, né? Exatamente. E no próximo bloco, então, a gente vai conhecer a importância do esporte
e de um exemplo vivo de superação com o professor Kaique. A gente volta daqui a pouquinho. De volta para o segundo bloco do Mãos Solidárias de hoje, na UniaSec, na unidade Lar Nosso Sonho. Agora a gente vai conversar com o Kaique Blota, que é um educador físico, ele dá aula de jiu-jitsu, né, já há 9 anos para crianças em acolhimento e vai compartilhar com a gente toda essa experiência e o impacto que a atividade física tem na vida dessas crianças e adolescentes, né, Kaique? Sim. Muito obrigada por nos receber e compartilhar a sua história com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade, né? E eu costumo dizer que o quanto que a gente aprende, né? Mesmo eu que estou na atividade física com um professor de jiu-jitsu e também desenvolvendo atividades físicas com outras modalidades de esportes também, em associações, em ONGs, a gente aprende muito com as crianças, né? Então, muitas das vezes a gente vem aqui para ensinar, passar uma técnica, mas o que acaba acontecendo a gente aprende ali com elas e é uma troca que acontece que é muito positiva, né? Então eu vejo que assim, o esporte traz todos diversos benefícios, né? Tanto na parte de coordenação da criança, a força, controle, né? Parte de desenvolvimento motor mesmo, mas o mais impressionante que eu vejo é realmente o vínculo que a gente cria com as crianças, né? E ainda mais quando a gente fala de crianças que estão em alta complexidade, né? Que a gente classifica assim, estão acolhidas, a gente vê o quanto que elas são resilientes, o quanto que elas são fortes. E isso, pra gente, é o que motiva, né? Eu vejo que é muito bacana desenvolver esse trabalho com elas, né? Esse tempo todo trabalhando com elas, né? Você tem essa repertório, né, para falar. E a autoconfiança, a questão emocional, isso também impacta, levando o esporte de uma maneira lúdica, não competitiva, né? A gente tem todos os eixos, né, dentro do esporte que a gente trabalha. Então eu vejo que assim, de acordo com a idade da criança, a gente trabalha na questão mais lúdica do esporte, do jiu-jitsu, né? As crianças menores. Agora, já em âmbito competitivo, a gente tem muitos cases, assim, muitos casos de crianças que realmente levaram para o lado competitivo, e aí eu falo em particular mesmo das crianças em serviços de acolhimento. Porque o que acontece? Essas crianças, elas têm já um senso de sobrevivência que vai além do comum. Situações tão complicadas que elas já passaram, gera isso nelas, né? Então eu vejo assim, o jiu-jitsu ele traz uma situação que às vezes você tá no momento que você tá tomando um prejuízo na luta. E aí eu vejo que eles fazem essa associação, tipo, eu já passei por tanta coisa difícil lá fora, que aqui é só eu usar a técnica, ter esse autocontrole, vou lembrar daquilo que o professor me ensinou durante o treino, e aí o aluno consegue sair daquela situação. E é o que eu costumo dizer, fazer uma associação com aquilo que eles levam para fora do tatame, que é o que a gente incentiva e tenta ensinar. Que a vida, eles vão, durante o percurso da vida deles, eles vão ter muitos momentos de dificuldade, assim como no combate, na luta, mas que eles, usando a estratégia correta, eles vão conseguir sair daquela situação e vão conseguir vencer. E é isso que a gente procura aos pouquinhos ensinando para eles, né? Incrível, né? Eles são forjados mesmo, né? E conseguem canalizar isso em benefício próprio dentro do esporte, né? Exato. Mas precisa ter oportunidade, né? Por isso a importância desses momentos, né? Sim, e eu falo o quanto que é importante, né? As instituições abrirem as portas para esse tipo de serviço, porque eu vim disso, né? Eu vim de projeto social, então eu sou fruto daquilo que foi plantado na minha vida lá atrás. Então eu tive a oportunidade, através da academia que hoje eu represento, né? Então hoje nós temos aí várias franquias de academia, e graças à oportunidade que uma pessoa lá atrás me deu, hoje eu procuro multiplicar com as outras crianças. Eu já dei aula para mais de 1.500 crianças aí no decorrer desses 9 anos. Então a gente procura fazer aquilo que foi feito com a gente, né, no passado. E independente das crianças seguirem esse caminho atlético, competitivo, elas levam para a vida delas esse momento, esse contato com o próprio corpo, né? Que às vezes a gente está dissociado do corpo, não é bem comum isso, com as telas, esse monte de incentivo digital, esse momento de estar com o próprio corpo, de reconhecer a própria força, como você mesmo disse,
isso vai para a vida de uma forma geral? Vai para a vida, porque a gente fala, né? É o momento que as crianças que estão na fase de adolescência, pré-adolescência, eles já têm uma preguiça a mais ali, que tenta, nossa, tudo é chato, tudo não quero fazer. Então, quando a gente traz esse contexto para o esporte de uma maneira que seja atrativa para eles acabam absorvendo isso. E aí são onde a gente vê que os desafios que eles têm lá fora, nas escolas, na vivência deles, o bullying, por exemplo, que é um assunto que a gente aborda bastante durante nossos treinos. O atleta, o aluno que faz o treino de jiu-jitsu, a gente instrui ele a não ser só aquele que não vai praticar o bullying, mas aquele que vai defender o bullying. Então, a maioria dos meus alunos, quando eles vêem uma situação de bullying acontecendo num convívio escolar ou dentro do acolhimento mesmo, eles são os primeiros a se levantarem e falar, não, ó, não é legal fazer isso, tal. E o que acaba gerando é que, assim, as crianças que praticam arte marcial têm um respeito pelos outros. Uhum. Então eles falam, não, ó, se a criança que tá falando ali, ó, ele treina jiu-jitsu, então se ele tá falando, vamos seguir o exemplo, porque a gente cria esse senso de liderança dentro dos nossos atletas, né? Então isso acaba fazendo com que lá fora eles também utilizem os benefícios que o esporte traz, dentro e fora do tatame. O atleta é sempre o mesmo, né? O mesmo indivíduo, não tem como dissociar, né? Exato. E eu ia te perguntar justamente, você já acabou falando, né, que você veio de um projeto social. Em que momento virou essa chave? Vou trabalhar com isso. Hoje, por formação, eu sou formado farmacêutico bioquímico, sempre trabalhei em indústrias, né? Então, eu trabalhei na MS, trabalhei em diversas indústrias farmacêuticas, né? E só que o esporte é difícil de você viver somente do esporte, a não ser que você tenha, assim, já dentro da sua própria família, um incentivo maior. Então, eu sempre, em paralelo, vim trabalhando na indústria como CLT normal, em horário normal, e em paralelo levei o esporte como um plano no futuro. Aí hoje que eu tô com 38 anos, faz 9 que eu consegui desassociar e sair do ramo farmacêutico, sair minha área profissional para viver somente do esporte. Então foi uma ponte que eu fiz para conseguir me estruturar financeiramente em todos os quesitos para depois eu poder viver só do esporte, ter a minha academia, e também contando com o apoio da minha esposa, que hoje ela me ajuda bastante, né, na questão de financeira e tudo, então eu precisei desse apoio para poder migrar da área profissional para somente viver do esporte, né. Então foi onde virou essa chave. Eu vim dos projetos sociais, sempre fui competidor, até na minha faixa preta, competi em todas as faixas, né, mas aí nesse momento onde eu comecei a dar aula foi justamente no projeto social. Há 9 anos, numa comunidade carente aqui de Campinas, que lá hoje é onde eu mencionei que já passaram mais de 1.500 alunos, e aí as portas foram se abrindo, porque é difícil você ter um profissional, faixa preta, que ou ele não vai se especializar só na competição, ou ele não vai se especializar só em dar aula para fazer a academia dele crescer. Então, é uma dessas vertentes que o atleta vai seguir. Mas aí eu descobri esse mundo do terceiro setor, onde as crianças realmente precisam, assim como eu precisei, e onde ele pode ser explorado de uma maneira efetiva, você fazendo bem para os outros e criando ali o seu know-how para poder desenvolver esse trabalho, né? E aí você então estava na indústria farmacêutica, né, que é o remédio para alguma coisa, e agora você trabalha na saúde preventiva, pode-se dizer, né? Exato, A gente vê que é muito além da saúde física, mas a saúde mental também, né? Porque eu costumo dizer para as crianças, às vezes a gente vê que eles estão com alguma demanda que está trazendo de fora, diversos contextos que eles passam, mas a gente fala para eles, né? Olha, a partir do momento que você retira seu sapato, entra dentro do tatame, o mundo lá fora ele tem que se fechar. Então ali dentro é o seu momento, é o momento de você aprender a sua técnica, desenvolver da melhor maneira possível e esquecer todos os problemas lá fora. E é isso que o jiu-jitsu traz, não só para as crianças, mas eu vejo também com os meus alunos da academia particular, onde eu tenho aulas de jiu-jitsu também, e lá eu trabalho com CEOs de empresa, com todo nível de classe social. E mesma coisa, dentro do tatame todo mundo é igual, a única diferença é a faixa mesmo, né? Que legal. E o seu exemplo de vida, você sente que inspira também eles? É o que eu acho que gera esse link de conexão. Porque é diferente um professor que é focado muito no competitivo ou só em administrar academias, vir aqui dar uma aula para crianças que vêm de um contexto social mais complicado. Eles não vão criar essa identificação. Agora, a partir do momento que eles vêm da onde eu vim,
da maneira com que eu me porto com eles conseguem identificar, e as crianças são muito espertas e inteligentes, né? Então elas falam, não, esse tio aí, geralmente a gente tem muitos exemplos, elas falam, nossa, esse tio aí é diferente, então eu vou dar esse momento para poder ouvir o que ele quer falar, o que ele quer ensinar. E o esporte por si só já abre portas, né? Porque quando a gente chega com uma oportunidade, com uma proposta de mostrar, ensinar uma arte marcial para as crianças, elas ficam todas animadas já, né? Então, quando a gente ainda, além disso, do esporte, já tem essa identificação com eles, aí é sucesso. Eles percebem a verdade, né? Exatamente. Como você disse, são muito espertos, muito inteligentes. E no calor que a gente tem sentido, eu falo que colocar um kimono já é um ato de sucesso, né? Então vamos assistir um pouquinho do como foi essa aula, né? Como é que eles interagiram com o Kaique e a gente já volta. Kaique, tem alguma restrição? Por exemplo, eu acredito que aqui venham crianças com necessidades especiais, eventualmente, né? Ou com alguma criança espectro autista. Tem alguma restrição ou hoje você consegue levar o jiu-jitsu para qualquer condição? Hoje são disponibilizados até com a internet, né? Com o meio que a gente trabalha, vários cursos e a maneira como que a gente vai lidar com esse tipo de aluno. Então, desde necessidades especiais, necessidades físicas, a gente consegue, de uma maneira unificada, trabalhar em particular com essa criança. Então eu tenho também alguns alunos que existem, que são portadores de espectro autista, temos alguns alunos com deficiências físicas e motoras também. Então eu acredito que o professor ele tem que conseguir individualizar o treino, entender a necessidade do aluno e trazer isso para dentro do tatame de uma maneira que ele se sinta acolhido e confortável. Então, o olhar é sempre individual. Individual então, no aluno. Por mais que o esporte seja em coletivo e uma turma que muitas vezes é grande, né? A gente precisa procurar tratar o aluno individualmente, porque cada um tem um objetivo dentro do esporte. E isso não só no âmbito social, mas fora também, na academia. Cada aluno tem uma particularidade e vê o esporte para conseguir algo. Então, eu dou aula muito para o público feminino, defesa pessoal feminina, que eu particularmente acredito que toda mulher deveria saber. Então, eu acredito que é fundamental a mulher saber se defender, ainda mais diante das situações que a gente conhece. E tenho muito público feminino, tenho público competitivo, aquele atleta que quer realmente seguir nos campeonatos e viver do jiu-jitsu. Tenho a pessoa que quer fazer uma atividade física. Então, independente disso, a gente precisa saber deixar a aula particular para o aluno, ver quais são as individualidades que ele necessita. E isso traz para o contexto que você me perguntou, das necessidades que alguns alunos trazem também. Sim. No final das contas, cada um de nós, com necessidades especiais ou não, tem uma necessidade particular a ser trabalhada. Exatamente. Né? E eu queria, assim, para finalizar, que você falasse da importância do terceiro setor. Você que veio disso, né, e que trabalha há 9 anos com essas crianças, a importância desses projetos, como aqui a Uniasec, né, para desenvolver e ocupar um espaço em que a sociedade não está conseguindo, o poder público não está conseguindo dar conta, né? Sim, a gente vê o quanto que é importante, né, e a gente que está à frente desses projetos trabalhando, não só aqui na Uniasec, mas em outros serviços de acolhimento, nós vemos a necessidade realmente de existir esse tipo de serviço e que exista um treinamento para as pessoas que trabalham nesses setores. Porque hoje a gente vê, passam inúmeras crianças por aqui. Então a gente começa, aí a hora que a gente criou o vínculo, a criança está fazendo atividade, existe alguma movimentação do poder judiciário e aí acaba transferindo as crianças ou alguma atualização nos status. Então, assim, existe muita criança para vir para cá e isso faz com que o serviço seja realmente necessário. Por isso que existe essa importância em todos os serviços de acolhimento, que a gente trabalha com isso
E a gente vê o quanto que isso é fundamental, porque a gente sabe que aqui as crianças são bem cuidadas, as crianças têm uma educação, as crianças muitas vezes voltam a frequentar o ambiente escolar por conta do serviço de acolhimento, porque antes elas estavam em situações que não frequentavam. Questão de cuidado, higiene, toda a parte de atividades extras que são fornecidas para essas crianças. Então é imprescindível assim que as pessoas conheçam mais desse setor, que as pessoas apoiem, né? Então a gente vê que tem muita pessoa que tem muito conhecimento em diversas áreas daquilo que trabalha, que tem suas empresas, mas não se volta para olhar para o terceiro setor. Então é muito importante que as pessoas tenham esse conhecimento e tenham essa vontade de ajudar instituições assim, porque é esse tipo de ajuda que faz isso ser possível, né? Que mexeu na minha história lá atrás e hoje eu tô tentando ajudar essas crianças da maneira que eu posso, que é através do esporte. Com certeza está ajudando, Sim. né? Como disse a própria Márcia, o ideal é que não existisse a necessidade desses locais, mas a sociedade mostra que precisa, né? Principalmente depois da pandemia, então que mais lugares assim possam estender as mãos, né, para essas crianças. E que seja feito esse trabalho com excelência, como é aqui, que é isso que é o importante, né? Que a gente sabe que existem instituições e instituições, né? Então, sim, a excelência que a gente vive aqui por frequentar, por dar as aulas, por estar aqui quase diariamente, a gente vê como que isso é trabalhado com uma excelência, né? E isso que é necessário para essas crianças que já vêm de um contexto que precisa ser trabalhado mesmo. E é só uma questão de oportunidade e você é a prova disso, né? Com certeza. Sou fruto de oportunidades que me foram dadas e hoje eu colho aquilo que me foi oferecido. Muito obrigada por participar com a gente, compartilhar essa história. Eu que agradeço. Pessoas que quiserem me seguir, me conhecer mais, podem entrar no meu Instagram, que é Blota, do meu sobrenome, BLOTA, BJJ de Brazilian Jiu-Jitsu. Então, Blota BJJ. Por lá a gente divulga um pouco dos nossos treinos, dos nossos trabalhos nas instituições. E se quiser participar, né, conhecer, quiser ser voluntário, ajudar nas aulas, porque as crianças têm muita energia, né? Então, quanto mais voluntários a gente estiver ajudando dentro do treino, mesmo que você não seja praticante de jiu-jitsu, só de estar ali dá para ajudar no aquecimento. Que legal. Então é uma oportunidade que, com certeza, quem sai ganhando, com certeza é a gente mesmo, né? Que bom. Obrigada, Kaique. Eu que agradeço. E para você que assistiu esse Mãos Solidárias aqui na Uniasec, quiser reassistir ou compartilhar, acesse o YouTube da TV Câmara Campinas, na aba Mãos Solidárias, e você reassiste. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo sábado.